Então, ó, introdução à convecção, parte 1. Tá? Quando a gente vai estudar a convecção, nós temos a convecção forçada e a natural. Na forçada, nós temos a velocidade do vento, ou melhor, velocidade do fluido, né? Porque pode ser uma água também, pode ser um líquido. Então, essa é a diferença. Tem como saber se é natural ou forçado. Né? Na maioria, vocês vão ver depois, em transferência de calor 2, nós vamos estudar a convecção natural. Aqui nós vamos começar estudando a convecção forçada. E a convecção, ela pode ser externa ou interna. Tá? Na convecção natural, por exemplo, nós teremos um caso, por exemplo, quando a gente mergulha, por exemplo, a colher, né? A colher no leite quente, depois deixa a colher no ar, sai aquela fumacinha, tá? Então isso é a convecção natural, tá? Convecção externa geralmente é dentro de tubulações, né? Dentro de espaços confinados, ou melhor, a interna, né? A externa é sobre sobre uma superfície do lado externo que o fluido ocorre, tá bom? Um lance de convecção do lado externo, por exemplo, escoamento em torno de, no caso, em torno de um cilindro, em torno de uma esfera, alguma coisa assim. Tá? Por exemplo, o avião, por exemplo, né, voando é uma convecção externa. Tá? Uma bola de golfe é uma convecção externa, se tiver troca de calor. A convecção interna é quando ocorre dentro, igual eu falei, né, dentro de tubulações. Bom, a convecção forçada, tá, com escoamento externo, esse escoamento pode ser dividido em escoamentos laminar ou turbulento. Tá? Quem vai dizer isso, vocês já sabem, tá? É o número de Reynolds. Por quê? Porque se o escoamento for laminar, nós temos um conjunto de equações. Se for turbulento, nós temos outro conjunto de equações e outro caminho a ser tomado. No escoamento laminar, muitas vezes, uma parte das vezes, as equações são resolvidas analiticamente, nem sempre. Tá? No turbulento, as correlações usadas são todas obtidas de modo experimental. Tá bom? São correlações empíricas. Muito bem. Vocês já estudaram, né, em Mecânica dos Fluidos 2, tá? o desenvolvimento de uma camada limite, tá, de velocidade sobre uma placa plana. Tá? Então nós aqui temos o perfil de uma camada limite, tá? Temos um escoamento de um fluido aqui, uma determinada velocidade, e aí nós vamos ter uma camada limite hidrodinâmica ou de velocidade, né, em que existe um perfil de velocidade dentro da camada limite. Fora dela, nós temos a velocidade da corrente livre. E aqui, dentro da camada limite, quem atua devido aos efeitos, devido à viscosidade do fluido. Bom? Então, a camada limite, né, quer dizer, na verdade, o limite dela é quando a velocidade dentro da camada limite sobre a velocidade da corrente livre é igual a 0,99. A velocidade de um fluido se desenvolve sobre uma superfície que está relacionada com a viscosidade do fluido, que eu acabei de falar, em que a tensão de cisalhamento é definida como a viscosidade dinâmica vezes a derivada da velocidade em relação à posição y, quando y é igual a zero, ou seja, na parede da placa plana, né? Esse y, voltando um pouquinho, é essa coordenada aqui na vertical, tá bom? Então é definido aqui nesse ponto, sobre a superfície superior da placa aí, tá bom? E aí nos escoamentos externos, tá? O coeficiente de atrito local
né, é definido como a tensão de cisalhamento sobre ρ V ao quadrado sobre 2. Tá bom? Nós temos uma outra camada limite, tá, chamada de camada limite térmica. Se houver uma diferença de temperatura entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido que escoa, tá, além da camada de velocidade, vai existir uma camada limite térmica. Bom? E aí, aí vamos ter um perfil de temperatura e vamos ter essa camada limite térmica aqui, e esse perfil de temperatura vai existir dentro da camada limite, dessa camada limite. Fora dela vai ser a temperatura da corrente livre mesmo. Tá? E aí a camada limite de temperatura já é um pouco diferente. Tá? Quando a temperatura da superfície menos a temperatura da camada limite sobre a temperatura da superfície menos a temperatura da corrente livre vai ser igual a 0,99, é definida a camada limite térmica. Tá bom? O fluxo de calor na superfície em y igual a 0, que é transferido para o fluido, supondo o TS maior que T infinito, é dado pela lei de Fourier, tá? Que é essa forma aqui, ó, o fluxo de calor é menos o K, a condutividade térmica do fluido, vezes a derivada da temperatura em relação a y quando y é igual a 0. Então aqui nós temos o fluxo de calor por condução. Deixa eu só voltar um pouquinho. Então, ó, essa condução é aqui dentro da placa. Aqui do lado de fora da placa, né, no fluido, na parte do fluido, nós vamos ter convecção. Então, ó, aqui na placa, condução, do lado do fluido, convecção. Ó, na superfície, em y igual a 0, o fluxo de calor transferido por condução é igual ao fluxo de calor transferido por convecção, que é dado por essa forma aqui, tá? Coeficiente convectivo vezes o TS menos T infinito. Tá? Agora, nessa parte que a gente está estudando convecção, nós vamos aprender a calcular esse coeficiente convectivo. Então, olha só, igualando o fluxo de calor por condução, tá? Que é a fórmula do slide anterior, com o fluxo de calor por convecção na superfície, em y igual a 0, nós vamos ter essa equação aqui, essa igualdade. Tá? O coeficiente convectivo é menos K vezes dt dy em y igual a 0 sobre essa diferença de temperatura. Ok? Então, nós estamos igualando essa equação, essa aqui, com a anterior. Camada limite de concentração. Tá? Uma pergunta, né? Por que quando se coloca uma roupa no varal, uma roupa molhada, ela seca? Tá? É porque existe velocidade de vento, é porque existe uma diferença de temperatura, é porque o ar está quente, a roupa está lá, né? Isso também influencia, mas principalmente porque existe uma diferença de concentração. Tá? Se nós tivermos uma concentração na superfície, ok? Geralmente é de algum determinado fluido, tá? E uma concentração na corrente livre diferente, então vai ocorrer, tá? uma camada limite de concentração, esse ΔC aqui. Lembrando que nós vamos ter estamos falando de convecção forçada, vai ter uma velocidade aqui dessa corrente aqui. Tá? Então, nesse caso, vai existir o quê? Uma transferência da concentração mais alta para a concentração mais baixa. Ok? Isso acontece quando, né? Assim, por exemplo, quando o ar está muito seco, né? E a umidade relativa é muito baixa, né, que vocês ouvem falar, a transferência por exemplo, da umidade geralmente vou falar da roupa, que é muito mais fácil para a gente poder entender, né, a roupa seca muito facilmente, ok? Mas é claro, né, se a diferença de concentração que for igual, por exemplo, aqui está 100% úmido,
e aqui o ar também está 100%, a roupa não seca. Tá? Ou se essa concentração for de 70% e aqui 100%, vai ter uma dificuldade maior da roupa secar. Tá? É claro que a velocidade influencia nessa questão da concentração e a temperatura também. Quanto maior a velocidade, mais fácil é de secar a roupa. Quanto maior é a diferença de temperatura, também é mais fácil de secar a roupa. Tá? Então, tudo isso, esses outros dois parâmetros que a gente viu anteriormente, tá? A camada limite de velocidade, a camada limite térmica, também influenciam. Tá? Então, se nós tivermos diferença de concentração, diferença de temperatura, diferença de... tivermos velocidade, claro, também, né? Nós vamos ter camada limite de velocidade, camada limite térmica e camada limite de concentração. Tá? Então, a camada limite de concentração ela é definida praticamente igual à da temperatura. Né? Lembram lá? Então, aqui é a concentração na superfície menos a concentração na camada limite, dividido pela diferença entre a concentração na superfície e a concentração na corrente livre. Tá? Isso aqui vai ser igual a 0,99. E agora temos um termo novo. Ó, na superfície em y igual a 0, a transferência de espécie, mols por massa, por difusão, análogo à transferência de calor por condução, que é dada pela lei de Fick. Tá? Então, ó, esse aqui é um fluxo molar, né, de mol, tá? Lá no outro de temperatura era o fluxo de calor, lá no outro era a condutividade térmica, esse aqui é um coeficiente de difusividade, tá? DAB, de um material no outro, tá? E é a derivada da concentração em relação a y quando y é igual a 0. Lá era a derivada da temperatura em relação a y. Então, eles são análogos, tá? Esses conceitos aí, para a temperatura e para a concentração. Ou também pode ser dado em forma de densidade, diferença de densidade. Deixa eu voltar só um pouquinho. Né? Os autores usam concentração, mas pode ser densidade. Você tem uma densidade de um fluido, de uma espécie, né? De uma substância, alguma coisa assim, na superfície, e tem uma densidade na corrente líquida. Por exemplo, né, você tem uma camada de água aqui, né, na superfície. Tá? Então, é a densidade do líquido aqui. Tá? Aqui, se você tiver um ar úmido, tá, ou um ar seco, tá, você não tem nenhuma... A densidade do ar úmido seria 0, porque ele está seco. Mas se ele tiver úmido, você tem uma certa densidade aqui. Tá? Depois a gente vai ver os exercícios, como é que faz isso aí. O que é importante vocês saberem até aqui, né? Que existem 3 camadas limites, de velocidade, de temperatura e de concentração. Tá? Daqui a pouco eu vou comentar aqui nesses próximos slides a sequência. Tá? Então, para cada um deles, ó, camada limite, os respectivos parâmetros. Isso aqui que é importante ter noção. Tá? Não precisa ficar decorando, mas ter noção, pelo menos, ó, camada limite de velocidade. Tá? Então, a camada limite é delta. Vai ter um gradiente de velocidade devido ao atrito existente do fluido, viscosidade, que é na superfície, que ocasionam tensões de cisalhamento. E aí possibilita calcular o coeficiente de atrito. Tá? Com o coeficiente de atrito, calcula a tensão de cisalhamento e a força de atrito sobre um determinado objeto, no caso, né, sobre um objeto sólido aí, ou sobre uma placa plana. Né? Agora, ó, é camada limite e seus respectivos parâmetros, mas da camada limite térmica. Tá? Então, olha só, gradiente de temperatura devido à diferença de temperatura entre o fluido e a superfície, que ocasiona uma transferência de calor. Né? E aí a gente vai calcular o coeficiente de transferência de calor por convecção, o HC. Tá bom? E com esse HC a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor. Tá bom? E por último, tá? A camada limite de concentração, tá?
Então, esse gradiente de concentração ou de densidade, devido à diferença de concentração ou densidade entre o fluido e a superfície, que ocasiona a transferência de massa. Então, e aí a gente vai calcular o coeficiente de transferência de massa por convecção, o HM. O anterior era o HC, coeficiente de transferência de calor por convecção. Tá?